dia a dia. Mamita é fria, mas precisa. Olá, boa noite. Empresas, advogados, profissionais de recursos humanos, sindicatos, patronais e de trabalhadores já estão se preparando para adotar a reforma trabalhista. As novas regras que vão mudar a relação entre patrões e empregados foram publicadas no Diário Oficial da União no último dia 14. Elas começam a valer dentro de 120 dias. Entre as mudanças, algumas são desconhecidas da população. Nem é preciso dizer que elas desagradaram em cheio os assalariados, que são maioria no país. Segundo os defensores da medida, o objetivo do governo é combater o desemprego, promovendo a flexibilização do contrato de trabalho e a desoneração das despesas contratuais. Com mais de 14 milhões de brasileiros fora do mercado, será que serão criadas novas vagas de emprego? E a reforma trabalhista é o tema de hoje. Vamos tentar entender um pouquinho como ficou a lei, não é isso, Carla? É isso mesmo, Suzete. Para nos ajudar no debate de hoje, estão aqui conosco no estúdio o assessor executivo do Conselho Temático de Relações de Trabalho da FIEG, Nelson Aníbal. Seja muito bem-vindo, Nelson. Obrigado. Em nome da federação, eu agradeço o convite e estamos aqui para responder as perguntas. Aqui também conosco está o advogado Wellington Bessa de Oliveira. Ele é presidente da Comissão de Direito do Trabalho da OAB Goiás. Nós também agradecemos sua presença aqui. Eu que agradeço, sempre à disposição. E ao meu lado está a Janilda Guimarães, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho. Prazer também recebê-la aqui. Prazer é sempre meu, né, estar aqui com vocês. E se você aí de casa tem alguma pergunta, tem ainda muitas dúvidas sobre esse tema que é bastante recente, vai com certeza mudar a sua vida, você pode entrar em contato com a gente aqui pelo WhatsApp 99631 1006 e tem também as nossas redes sociais, Facebook, Twitter e o nosso blog. Bom, eu vou começar com o OAB para a gente entender em que pé está a reforma. As regras já foram publicadas, ela entra em vigor em 120 dias, mas é necessária ainda alguma regulamentação? O que acontece? A reforma trabalhista, tão falada reforma trabalhista, ela se iniciou no final do ano último, né, por volta do dia 23 de dezembro, o presidente Michel Temer anunciou o projeto da reforma trabalhista. Esse projeto ele iniciou na Câmara dos Deputados, por meio do PL 6787, foi aprovado na Câmara, logo em seguida foi para o Senado, foi transformado no PL 038, salvo engano, 2017, e de lá saiu igualmente aprovado e foi sancionado, como dito anteriormente, no último dia 13, e se transformou na Lei 13.467, de 2017. Então, torna-se, com essa sanção presidencial, tornou-se lei, só que o próprio texto, ele trouxe um período de vacatio legis, que é o período da vacância da lei, ou a lei é vaga nesse período. Então, que é um período de 120 dias. Então, essa lei ela será aplicável a partir do dia 13 de novembro de 2017. Alguns pontos, eles são um pouco obscuros, alguns pontos nota-se que não são tão claros conforme a gente gostaria, mas, a priori, nenhum ponto ainda depende de regulamentação. Existem situações que, operacionalmente, ainda vai precisar de algum decreto, alguma portaria, mas no que tange à lei, a partir do dia 13 de novembro, não haverá qualquer tipo de necessidade de regulamentação. O que se fala de uma eventual MP, de uma medida provisória, é para tratar temas ou até mesmo alterar temas que a reforma trouxe de forma clara. Senhora Aníbal e a Janilda, doutora Janilda, eu gostaria de saber se, na opinião de vocês, essa lei teve uma tramitação muito rápida, porque você colocou que ela foi apresentada em dezembro, pouco antes do Natal aí. Nós temos aí praticamente 7 meses. Realmente eu tenho uma dificuldade de me lembrar de uma lei que tenha sido aprovada de uma forma tão rápida assim. Eu pergunto isso para saber de que forma os setores, os empregadores e os empregados foram afetados e se, na opinião de vocês, nós temos uma boa lei aí a partir de agora. Bom, na realidade, ele não foi tão assim... Ele não tramitou de uma forma tão rápida. Se a gente levar em consideração que essas questões vêm sendo discutidas já em torno de 15, 16 anos atrás. Eu já participei de vários grupos de estudos a nível nacional, também estadual, que já estavam estudando as questões que poderiam ser modificadas na reforma trabalhista. E essa também era uma reivindicação antiga dos empresários, a questão da flexibilização das leis do trabalho. Dar mais valorização, por exemplo, às convenções coletivas de trabalho,
que inclusive está na Constituição, mas que na prática não acontecia. Então, talvez um momento que ocorreu essa reforma, a nova lei do trabalho, é que não foi o ideal, e por isso tem essa questão negativa dentro dela. Mas era uma coisa necessária, era uma coisa que o Brasil precisava, inclusive porque algumas questões que estão ali nessa reforma, nessa nova lei do trabalho, são questões de trabalho que existem no mundo inteiro e que nós não tínhamos ainda. Ou seja, o tipo de trabalho, o modelo de trabalho já acontecia na prática, mas de uma maneira ilegal. E essa lei vem, digamos assim, a dar uma certa legalização às coisas que já aconteciam no mundo do trabalho. A CLT precisava de uma reforma, a gente sabe que precisava, né? O Ministério Público sempre achou que era preciso que houvesse discussões e uma mudança na legislação. Ocorre que não era essa mudança que nós entendíamos que era correta e não entendemos. Ao contrário do que o Nelson, meu amigo Nelson, mencionou, o Ministério Público entende que essa tramitação, ela foi não só assodada, ela violou dispositivos do próprio regimento da Câmara, o artigo 164, foi violado, inclusive isso está na nota técnica da OAB, do Conselho Federal da OAB, ela aponta essa questão essa ilegalidade no tramitar do processo. Não houve discussão, né, com os setores, as audiências públicas que aconteceram, elas não serviram para agregar as emendas que foram sugeridas pelos grupos representantes dos trabalhadores. Só para você ter ideia, a primeira proposta que foi feita em dezembro contemporizava apenas mudanças em 11 artigos. E foi aprovado, na Câmara foram discutidos apenas esses 11 artigos. No final do relatório do deputado Rogério Marinho, ele apresentou mudanças em 117 artigos, ou seja, todas as audiências públicas que foram feitas só discutiram os 11. E, ao final, foi aprovado um texto de 117 artigos alterados, inclusive normas processuais. Isso é uma violação à Convenção 154 da OIT, que foi assinada e ratificada pelo Brasil. Janido, você está dizendo, então, que essa reforma tem pontos de inconstitucionalidade? Muitos pontos de inconstitucionalidade, muitos. E o Ministério Público, a OAB, a ANAMATRA, várias instituições já fizeram notas técnicas apontando essas inconstitucionalidades. Janido, era isso que eu ia perguntar, porque a OAB Goiás, vocês se posicionaram também, né, Wellington? Vocês soltaram uma nota falando da aprovação da Câmara dos Deputados. O que continha essa nota? A OAB ela se posicionou, isso a nível federal, e a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás da mesma forma. O que foi criticado, principalmente na nota técnica, foi a forma com que foi conduzido o processo legislativo. Então, essa forma um pouco atabalhoada de se discutir, a doutora Janilda apresentou bem, no início se propunha alterar 11 artigos da CLT e que se resumiu basicamente em 5 pontos. Graças às emendas parlamentares, né, foram apresentados ao final a alteração de mais de 120 artigos. Isso não foi discutido, nem com os trabalhadores, nem com o empresariado. Isso fez com que, ao final, na minha visão, a reforma trabalhista aprovada não atende nem a necessidade dos empregadores e nem a necessidade dos empregados. Então, da forma com que foi aprovada, ao contrário do que imagina os entusiastas, principalmente o empresariado, a reforma não atende à necessidade do empresariado. E eu digo por quê? Os principais pontos da reforma dependem justamente de uma negociação coletiva. E que agora os sindicatos enfraquecidos pela retirada da contribuição sindical fatalmente vão se furtar da negociação coletiva. Porque eles estão com medo, estão receosos, estão enfraquecidos. Mas você não acha que nós teremos aí, por exemplo, o sindicato da minha categoria, eu posso voluntariamente continuar
contribuindo com ele, se eu acreditar que o meu sindicato de fato me representa. Isso nós não vamos separar o joio do trigo aí, não? Vamos ter poucos sindicatos mais fortes? O problema é que no Brasil nós temos o sistema da unicidade sindical. Você não pode escolher qual sindicato que você vai ser representado. Então, se o seu sindicato não for forte, como é o caso do seu, ele vai acabar, ele vai se extinguir. Então, esse é o grande problema. Então, a reforma trabalhista do jeito que está, fica dependendo do sindicato. Hoje, os trabalhadores eles não têm essa visão de associação, pelo contrário, isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, hoje, o trabalhador, ele critica, inclusive, a contribuição de um dia que ele paga de imposto. Imagina se ele vai pagar uma contribuição associativa para ser filiado ao seu sindicato mensalmente. Então, isso foi se desconstruindo ao longo do tempo. Então, até um grande problema da reforma é justamente esse, você trazer ao sindicato uma responsabilidade ainda maior, trazendo um negociado como lei, não podendo mais ser discutido no Poder Judiciário essa norma coletiva, sendo que você enfraquece o sindicato. Tá, então deixa agora só ouvir um contraponto aqui do Dr. Nelson pelo seguinte, uma grande reclamação da classe empresarial era essa falta de flexibilização nos contratos de trabalho, né? E a expectativa do brasileiro hoje, que a lei já foi aprovada, essa discussão ela não deixa de ser importante, porque nós teremos outras reformas aí, o trabalhador precisa participar de uma forma mais ativa disso, mas na opinião dos empresários, melhora a situação para que se contrate mais, nós vamos ter uma diminuição no desemprego, nós teremos uma diminuição no desemprego com a aprovação da nova lei? Há essa expectativa, mas é bom salientar que o que vai fazer que o desemprego caia é o crescimento econômico, né? Nenhuma lei tem esse poder de criar empregos. Toda vez que no mundo se tentou, através de lei, criar empregos, se fracassou. Precisamos do crescimento econômico, mas certamente o ambiente fica mais favorável, eu entendo, especialmente para micro e pequenas empresas. É bom lembrar que as nossas micro e pequenas empresas representam 95% do total de empresas e eles têm muita dificuldade de entender esse cipoal de leis que existe na CLT. A gente sempre está atendendo empresários que vão lá e são perguntas, às vezes, que a gente considera que eles já deveriam conhecer há muito tempo, mas não conhecem, infelizmente. E essa dificuldade de contratar, outra questão do custo de trabalho para uma pequena empresa. Ele abre uma empresa, ele já tem um monte de encargos, não só trabalhistas, mas os outros impostos, e ele tem essa dificuldade enorme, porque há um risco dele depois, se ele não conseguir cumprir, da pessoa entrar na Justiça do Trabalho e ele não consegue atender nem as suas necessidades empresariais. E isso é importante que se fale, porque às vezes o empresário não é por uma questão dele querer burlar a lei, às vezes porque ele vê como uma imperiosa necessidade de sobrevivência mesmo. Basta a gente escutar, às vezes, os anseios desses pequenos empresários. E a gente faz muito isso lá na Federação das Indústrias. E é interessante a gente verificar que, em algumas vezes, eles pedem, pelo amor de Deus, que a gente ajude. E muitas vezes eles aparecem muito tarde, quando a coisa já está totalmente desfavorável para ele. E nessa questão, eu acho que melhorou em certa forma. É claro, precisa ainda melhorar muito mais. Nós temos muitas questões ainda para serem discutidas. Primeiro, como ele falou, a questão do modelo sindical. Nós precisamos discutir também o modelo de relações sindicais que nós queremos. Não podemos permanecer com esse modelo que foi criado com uma outra proposta, numa outra realidade. A era Vargas, ele tinha uma necessidade imperiosa de dominar as relações de trabalho. Ele tinha um objetivo, uma ideologia. Hoje nós estamos num mundo diferente. E é necessário discutir isso. E nós não estamos discutindo a essência. Talvez é isso que faltou nessa reforma que foi apresentada e na lei que foi aprovada. Discutir a essência, o que modelo nós queremos. Hoje nós já temos uma experiência grande sobre o modelo de trabalho que o Brasil precisa. Não precisamos copiar de ninguém. Eu estou vendo muito no WhatsApp, o pessoal manda, o modelo americano, o modelo europeu. Às vezes não se adapta à nossa realidade. Nós temos que estudar a nossa realidade. Porque a nossa carta, a da CLT, é uma cópia da Carta do Laboro de Mussolini. E foi
Na época é importante porque não tínhamos nada, mas hoje nós já temos uma experiência grande. Então, Pois isso é. que precisa ser discutido. Mas eu acho, sabe, que a grande questão, e ele falou um ponto que é muito importante, é que as relações de trabalho precisam atender à necessidade do pequeno e do médio empresário. Só que o que eu percebo é que nós fomos por um caminho errado. Porque, ao invés de sentarmos e discutirmos um modelo que seja adaptado à nossa realidade, à nossa Constituição, que tem um Estado de bem social, o nosso Estado não é um Estado liberal, não é um Estado ultraliberal. E essa reforma, ela implementou ela mudou o modelo de Estado. Porque o Estado, ele gira em torno do modelo econômico. E a relação capital e trabalho agora, ela está numa conformação de Estado ultraliberal. E isso, o que faz, que impacta? Impacta que as formas precarizantes que ela trouxe e as possibilidades de fraude, isso que é o grande problema, vai gerar baixa competitividade, porque não vai dar trabalho, não vai qualificar o trabalhador, a ineficiência econômica vai persistir, que é a burocracia, os tributos. Então, essa discussão, ela deveria ter sido feita por esses agentes, começando por aquilo que é o principal. Acabar com a burocracia no Brasil, que é terrível, inclusive a indústria aponta isso como uma das questões principais para a baixa competitividade, e a tributação. Então, o que mudou essencialmente? Foi os direitos dos trabalhadores. Isso não vai resolver agora a crise econômica, não vai piorar, porque nos estados em que essa flexibilização aconteceu, como por exemplo no México, na Espanha, em Portugal, em países europeus, o que está acontecendo hoje é um empobrecimento da população, inclusive na Inglaterra. Os bancos de alimentos na Inglaterra têm auxiliado a população em um número muito maior do que antes de 2010, quando aconteceu da criação do trabalho intermitente lá, que chama contrato 0 hora. O número de pessoas que estão precisando de ajuda de bancos de alimentos cresceu enormemente. Se você falou no trabalho intermitente, são várias mudanças que o trabalhador brasileiro não entendeu. Imagina se a classe empresarial está ainda estudando como vai aplicar essa lei, o trabalhador tem ainda muitas dúvidas em relação a ela. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco vamos ouvir um pouco dessas dúvidas e vamos tentar esclarecer alguns pontos que são importantes e que ainda geram um desconforto na população, exatamente por não conhecer a lei. A gente volta já já. Trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão é... Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Enquanto os empresariados se preparam para se adaptar às novas regras da reforma trabalhista, nas ruas a população tenta entender essas mudanças. Grande parte dos trabalhadores não conhece essas novas regras. Nós vamos ver o que o goianiense pensa do assunto. Não, eu não aprovo, tanto é que eu não estou nem por dentro dessa situação, né? Ultimamente estou descrente do nosso país, do nosso governo, então estou meio que não tenho nem palavras para dizer. Não aprovo não, acho que vai ser ruim para a população, não vai ser bom não. Por quê? Eu acho que tem muitos itens lá que não beneficiam o cidadão, o trabalhador, na minha opinião, né? Eu acho que tem que ser revisto isso aí, não vai ser bom não. Não, no meu pensamento mesmo não favorece. Não favorece e não vai favorecer. O que vai favorecer é o bolso de quem é dono de empresa e de quem é rico. De quem é pobre, que está trabalhando, vai acabar que sempre vai ficar na mesma e não vai avançar em nada para o trabalhador. Eu sei lá, moça, a gente fica até sem jeito de falar, porque comigo a gente não entende das coisas, né? Mas o que ele está querendo com a gente não está certo não, né? Tirar todo o direito da gente. Não. Por quê? Porque eu acho que o país está passando por crise, tem que melhorar, tem que cortar alguns gastos, sim, mas nos direitos trabalhistas não.
Olha, eu não estou assim, bem informada sobre o assunto, né? Porque nas reportagens eles falam que beneficia de alguma forma de um lado, prejudica de outro, né? Eu não aprofundei sobre o tema. Eu não aprovo a lei trabalhista que foi aprovada. Ela vai afetar principalmente o trabalhador, porque na parte da negociação o trabalhador vai ser prejudicado. Ele não vai ter condições, se não tiver apoio, não vai ter condições de negociar os seus termos e conforme ele vai ter que aceitar, porque ou aceita ou será demitido. Por exemplo, o parcelamento das férias de dias não poderia ocorrer, o desconto da porcentagem da indenização do FGTS também não. Então, algumas correções. O benefício de estimular o emprego é bem-vindo, mas não com prejuízo das leis anteriores que já eram direitos adquiridos do trabalhador. A gente pôde ver aí que a maioria das pessoas, né, Suzete, não conhece os pontos básicos da reforma, até porque 11 foram discutidos e foram mais de 110 artigos. Então, acho que a gente podia agora tentar esclarecer, para quem está nos assistindo, alguns pontos básicos para as pessoas, pelo menos, saberem, já que realmente virou lei. Queria que vocês falassem primeiro sobre a jornada de trabalho máxima, 12 horas, e o horário de almoço. A questão do intervalo de almoço, como é que ficou? Poderá haver a redução do horário de almoço até 30 minutos, né? E o que é pior, pelo menos para o Ministério Público, possibilitar, a reforma possibilitar essa redução nas atividades insalubres. Então, não vai ter necessidade mais de ter a avaliação do Ministério do Trabalho e Emprego. Você concorda comigo, Wellington? Na verdade, a reforma ela divide as alterações em alterações compulsórias, foi alterado e não necessita de negociação. Existe um segundo ponto que pode ser alterado mediante negociação coletiva. E existe um terceiro ponto que não pode ser negociado. Então, basicamente, são 3 pontos. Tem alguns artigos da CLT que foram alterados. Exemplo, férias. Antigamente poderia ser fracionado em 2 períodos, e desde que não fosse inferior a 10 dias. Hoje não, hoje pode ser parcelado em 3 períodos, com período mínimo de 14 dias e os outros 2 de 5, não podendo gozar férias até 2 dias antes de início de feriado. E uma regra que depende da aceitação do empregado. Então, vamos deixar isso claro, então, porque muitas vezes o empregado acha que se o empregador quiser fracionar as férias dele, ele pode, não pode, então. Não pode. É uma regra que foi alterada, mas depende da anuência do empregado. No que diz respeito a intervalo intrajornada, que a doutora Genilda falou muito bem, tema aí que ela é muito expert, depende de negociação coletiva. Então, não foi uma alteração objetiva. Então, o empregador só poderá reduzir o período de intervalo intrajornada se o sindicato concordar. Aí nós temos um grave problema. O professor Nelson disse que hoje 95% das empresas são micro e pequenas empresas. Micro e pequena empresa não tem acordo coletivo, na sua imensa maioria dos casos. Não vai resolver o problema dessas empresas. Da mesma forma, quando a gente fala de massa salarial, a reforma trabalhista não alterou nada em massa salarial. São pontos que não podem ser negociados. Então, aquele último ponto que eu disse, o artigo 611B, que foi incluído na CLT, diz que 13º salário, FGTS, jornada de trabalho, férias, entre vários outros pontos, normas de segurança e saúde no trabalho, não pode ser alterado mediante negociação coletiva. Então, massa salarial não pode se mexer. Outros pontos dependem de negociação coletiva. A maioria das empresas não tem acordos coletivos. Então, justamente é esse ponto que eu particularmente defendo, que faltou diálogo. Então, a reforma trabalhista, na minha visão, ela não atende os interesses do empregador e fragiliza, de certa forma, o empregado. Só que tem um problema também, né, Wellington? É que, com relação à questão do intervalo, essa situação de não exigir que a autorização do Ministério do Trabalho e Emprego é seríssimo. Isso é muito sério, porque, inclusive, a 12 por 36 também não vai exigir nada, não exige houve um deslocamento total da questão da dignidade da pessoa humana para o interesse da empresa. Ou seja, não importa se aquela atividade for penosa, se ela é insalubre,
algumas coisas poderão ser negociadas e que são prejudiciais. Essa questão do intervalo, para nós, é séria. A questão também da jornada de 12 por 36, que não precisa nem de negociação. Esse é o problema. No que diz respeito à jornada, excetuando a jornada 12 por 36, é bom salientar que a jornada constitucional, ela não pode ser alterada para mais. Então, hoje, o limite que nós temos de jornada diária é de 8 horas e 44 semanais. Você pode acrescer até de 2 horas extras diárias, mas isso também não mudou. A única jornada de 12 horas que é permitida, o empresário que necessita desse trabalho por um período de 12 horas, é só jornada 12 por 36. E desde que for uma necessidade imperiosa. E desde que haja aprovada essa necessidade. Então, a minha crítica não é nem com o empresário e nem com o empregado. A minha crítica é em relação a essa, com perdão da palavra, essa acefalia legislativa que nós vimos, que, mais uma vez, é uma lei que se cria, onde você cria ainda requisitos, que você cria ainda dificuldades de aplicação e que não vai atender a necessidade de um e vai fragilizar. Você vai colocar sindicato contra empregador, de modo que ele não vai querer negociar o passo que ele pode estar dispondo de direitos indisponíveis, invioláveis desses trabalhadores. E nesse caso da 12 por 36, como a reforma estabelece que não precisa negociação, isso é inconstitucional. Absolutamente. Então, o empregado não pode, ele tem que ficar alerta, porque se o empregador quiser, de alguma forma, induzi-lo a mudar essa jornada, a jornada dele, ele tem o direito de não fazê-lo. Ele pode negar. Ele pode negar. Chegaram algumas participações aqui pelo nosso WhatsApp, você também pode participar, é o 996311006, o José lá de Goianira. Ele quer saber por que as outras leis só valem para o que for firmado depois dela e por que a reforma trabalhista, segundo ele, já vale para todos os trabalhadores, mesmo os antigos no emprego. É isso mesmo? Ele está certo? O que acontece? A lei, ela segue 2 princípios, que é o princípio do efeito imediato e o princípio da não retroatividade. Então, o efeito imediato, a lei, ela começa a vigorar a partir da sua promulgação. Essa, especialmente, tem um período de vacância de 120 dias. Então, ela começa a valer a partir do dia 13 de novembro. Ela tem efeito imediato e não retroage, mas não retroage aos contratos já findados. Aos contratos em vigor, ela passa a integrar esses contratos, ou pelo menos regulamentar esses contratos. Então, por exemplo, quem for gozar férias a partir do dia 13 de novembro, se acordar com o empregador, poderá fracionar em 3 períodos. Quem for assinar um acordo coletivo no próximo ano, ainda que já tenha um vínculo de emprego, pode negociar por meio desse acordo direitos que até então não poderiam ser negociados. Então, a lei ela entra em vigor a partir de agora, assim como a maioria das leis. Bom, então muda também, ela pode mudar com relação aos tipos de contratos, que praticamente são quantos agora a mudança? O teletrabalho, o contrato intermitente, contrato, terceirização, que não está nessa, mas que foi Na realidade, a terceirização não é um contrato de trabalho, é um contrato de prestação de serviço. Né? E isso vai ser bom? Bom, sim, claro. É o que o senhor falou, ele já regulamenta regulamenta coisa que já existia, já era feito. Inclusive, algumas empresas que faziam isso, tem muitas ações na justiça de empregados e empresas que já praticavam isso. Eu há muito tempo, quando eu vou em Brasília, eu percebo, por exemplo, os hotéis, que na sexta-feira todo mundo está saindo, geralmente os eventos terminam à sexta, e os hotéis têm 2, 3 pessoas lá para atender aquele monte de gente. E eu sempre pensei, por que não se contrata por 1 hora? E uma vez eu cheguei e perguntei, não, há um risco muito grande. Hoje ele poderá fazer. Tem estudantes que ficam sem fazer nada, às vezes não conseguem um trabalho de 8 horas, porque eles também têm que estudar. Esse trabalho intermitente pode resolver alguns problemas desse tipo. É claro, a gente não é a favor dos abusos, né? E aí, por isso que devem ser punidos de quem abusa. Mas existem, inclusive, os aposentados que podem fazer esse tipo de trabalho. Inclusive o teletrabalho. O teletrabalho também é importante. Só tirar uma dúvida, então. No caso do trabalho intermitente, a pessoa contratada, ela pode receber um salário inferior àquela que faz a mesma função e que é contratada pela empresa? Ele vai receber por hora.
Tudo bem, mas Tá. equivalente... Inferior no sentido do tempo que ele vai prestar serviço, mas não provavelmente, em relação à função. sim, mas ela aí tem a questão do salário da categoria, o salário Isso mínimo, tudo tem que ser isso está sendo respeitado. Um grande medo da população, eu não sei se ainda tem gente que tem dúvida, com relação ao 13º salário. Ele foi mantido... Previsão constitucional, está no artigo 7º da Constituição, não pode ser alterado. Como dito, FGTS, aviso prévio, 13º, férias acrescidas de 1/3, jornada de 8 horas, normas de segurança e saúde no trabalho. As normas, exatamente, as normas não modificaram, não. Entre outros direitos, foram mantidos, não podem ser alterados. De direito, objetivamente, foram as horas in itinere. Não, mas tem algumas questões que acabam gerando uma perda muito grande. Por exemplo, a conceituação de salário é péssima. Por exemplo, um trabalhador que ganha uma parcela fixa de salário de 3 mil, mais uma gratificação ajustada de 3 mil, chefia, mais abono de 2 mil, se ele for contratado pela nova reforma, porque aqueles que estão lá trabalhando e que já têm o contrato, o salário fixado, direito adquirido. Mas o próximo que entrar, por exemplo, a empresa pode, vai contratar esse trabalhador e ele só vai ter a contribuição previdenciária incidindo sobre o salário fixo. Porque conforme a nova conceituação de salário, não entra gratificação ajustada, não entra abono, pode não entrar prêmios e não entra também percentagem diária acima de 50%. Então, isso, quer dizer, se a pessoa fizer uma hora extra, a única coisa que ela vai receber, a hora extra dela, vai incidir sobre apenas a parcela fixa. E isso, para mim, é um dos mais prejudiciais pontos da reforma trabalhista. Certo. Tem participação, até porque a gente estava falando aí dos direitos, né? Lá do Garavelo, o nome é um pouquinho diferente aqui, Diocefer Santos Machado. Ele quer saber o seguinte: boa noite, eu gostaria de saber se quando eu for sair do meu trabalho eu posso pegar meu FGTS e o seguro ou apenas um dos dois. Porque agora a forma de demissão, acho que eram 3, com a reforma trabalhista passam a ser 4, não é isso? Pode falar. Então, se criar uma nova espécie de rescisão. Hoje, quando você faz um contrato de natureza civil, por exemplo, você pode realizar um distrato, que as partes, no desenvolvimento desse contrato, eles chegam no consenso e as partes resolvem romper esse contrato por meio de consenso. No direito do trabalho nunca foi permitido, pelos princípios do direito do trabalho. Então, pelo princípio da continuidade da relação de emprego, pelo princípio da norma mais favorável ao trabalhador, não era possível. Até porque o empregador, a gente sabe que ele tem em razão da própria subordinação, ele tem um poder maior de negociação. Então, as rescisões contratuais ou eram por pedido de demissão, ou demissão simplesmente, dispensa sem justa causa, ou por justa causa, ou rescisão indireta, que é o empregado aplicando a justa causa do seu empregador. O que foi criado por meio do artigo 484A, salvo engano, é que agora existe a figura do distrato. Eles podem fazer uma rescisão por meio de um acordo. Até agora, por incrível que pareça, era tratada como uma fraude trabalhista, tal hipótese. Porque ela retira do trabalhador, ela acontecia, mas como fraude. Inclusive, se o Ministério do Trabalho descobrisse tal hipótese, ele autuava a empresa e agia muito firmemente nesse sentido. Mas era muito comum. O Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério Público do Trabalho. A questão da fraude, ela não é só de direito trabalhista, envolve também direitos fiscais. Por exemplo, quando o empregador dispensa o seu empregado, ele tem que pagar uma indenização de 10% sobre o FGTS ao governo. Isso não é pago em caso de um acordo. O seguro-desemprego só é devido para quem realmente foi dispensado. Isso era pago para pessoas que não tinham esse direito. O que o distrato veio a fazer? Permite que haja essa rescisão contratual com o pagamento do aviso prévio pela metade, com o pagamento do FGTS, da multa rescisória só pela metade, e o empregado só vai poder sacar o FGTS em um percentual de até 80%. 20% vai ficar retido pelo governo. Então, é uma modalidade nova, controversa, fere os princípios, então, vigorantes no direito do trabalho, mas, como a doutora Aníbal disse, é regulamentar o que existia na prática. O que nós achamos é que, na verdade, realmente acontecia. Mas o que essa reforma fez, em muitos pontos, foi legalizar o que era fraude.
E não sei se principalmente porque nós do Ministério Público estamos acostumados a ver a fraude. Nós percebemos o que a lei pode originar de fraude, porque nós trabalhamos com isso todo dia, com a fraude, né? E há uma infinidade de fraudes que podem acontecer a partir dessa reforma. A questão não é nem só a retirada de direitos, é o que se pode fazer. E a lei existe não para possibilitar fraudes ou para abrir brechas, mas para criar uma cultura de harmonia, que na minha opinião não está acontecendo. Mas é interessante a gente verificar o que muitas vezes na prática a gente colocaria como uma ilegalidade, mas às vezes o pedido era do próprio empregado, ele já tinha uma outra proposta, ou ele ia mudar de cidade, ou ele ia fazer um casamento, e ele precisava fazer um curso, e ele precisava sair da empresa e precisava daquele recurso. Então, acontecia isso por uma necessidade, e às vezes o empresário, por ser um trabalhador que sempre cumpriu as suas funções, ele queria ajudar. E fazia isso de uma forma que era errada. Mas hoje não, ele veio a legalizar isso. O empregado é que vai pedir para sair. Então, haverá um acordo que estará dentro da lei. Eu acho que uma das coisas importantes que pouco se fala é que ela tirou um pouco aquele conceito de que todo trabalhador é hipossuficiente. E que o trabalhador pode fazer um acordo favorável para ele. Que antigamente não, ele não pode, ele não tem. Eu, por exemplo, com 50 anos, mais de 50, é claro, eu não posso tirar 2 férias, eu tenho que tirar 30 dias, porque a lei diz que eu não posso tirar. A vida toda eu tirei 20 dias, até porque eu tenho outra atividade como professor e eu tenho 2 férias, né? Praticamente. Mas no outro trabalho eu não poderia depois dos 50 anos. Então, hoje já permite eu fazer um acordo de tirar minhas férias em 3 vezes. Isso que é importante. É o ideal que aconteceu dessa reforma? Não. Mas muitas coisas que estavam emperrando estão sendo desemperradas. E isso é interessante, isso é bom. Muitas vezes há uma necessidade imperiosa. É bom salientar que hoje em dia, nós temos diversos tipos de trabalho, diversos tipos de empresas com tecnologia avançada, as tradicionais existem ainda, e que os modelos de trabalho também mudaram muito. Então, quando você tem uma lei que trata todo mundo como igual, muitas vezes ela acaba sendo injusta, porque aquele modelo de trabalho não se adapta a essa questão jurídica que existe hoje. E hoje há essa possibilidade. Nós não podemos partir da premissa de que todo mundo é desonesto, todo mundo quer fazer as coisas erradas. Se a gente for partir para isso, estamos perdidos. Nós sabemos o que está acontecendo hoje no Brasil, especialmente em Brasília. E isso é grave, mas nós precisamos sair disso. Então, eu conheço muitos empresários que têm essa preocupação. É claro, existem aqueles que não cumprem, mas para isso deve existir uma punição mais forte, o que às vezes não acontece aqui. Eu acho que e isso não só na área trabalhista, em qualquer área, a gente vê que as punições são muito brandas. Então, se você vê no trânsito, por exemplo, eu vejo todo dia lá as pessoas dirigindo com celulares. E atrapalhando e ninguém faz nada. Então, a gente não pode partir dessa premissa que todo mundo é culpado. É preciso, sim. A gente precisa agora, talvez, a sociedade verificar o que está acontecendo e sobre uma experiência real, estudar uma maneira de modificar. Mas precisamos modificar. Eu entendo que não há remédio doce. Os remédios, às vezes, são amargos nas mudanças. E eu vou dizer, muitas vezes a gente fala, porque o sindicato não vai fazer isso. Lembrem-se que o Brasil já teve sindicatos antes de lei trabalhista e antes de leis sindicais. Em 1907, o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Construção fez uma jornada de 8 horas através de negociação coletiva. Por que nós perdemos essa história e esse poder? Porque ficamos acomodados. Nós tínhamos um pai que cuidava de tudo, então não precisamos fazer mais nada. Precisamos voltar a ser o que éramos antes. Eu não acredito que os sindicatos vão ser enfraquecidos e vão continuar enfraquecidos. Em determinado momento, as pessoas vão se unir e falar assim,
Agora nós precisamos fazer isso. Eu aviso muito os empresários também, às vezes a gente comemorou muito essa questão da negociação, né, que agora podemos negociar tudo. Eu falei, olha, ele falou das pequenas empresas. As pequenas empresas não sabem negociar. E as pequenas empresas não têm acordo coletivo, mas têm convenções coletivas de trabalho. E às vezes ligados a uma central sindical bastante forte. E que eles vão perder se eles não se prepararem. Deixa eu só tirar uma dúvida antes de chamar o nosso intervalo, rapidinho. As convenções e os acordos coletivos se sobrepõem às leis atuais? Ué, conforme o que está na reforma, sim. Embora o Ministério Público e várias outras instituições acreditam que é inconstitucional esse... Tá, mas do jeito que está na lei, eu quero saber... Não, tem alguns pontos que não. Somente alguns. Tá, vamos chamar o intervalo. Agora a gente volta e continua falando sobre isso. Ela faz tudo sempre igual, me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Acordo 7 horas, tomo um ônibus lotado, entro 8h30, eu chego sempre atrasado, eu sou boy. Último bloco do Sobre Todas as Coisas, que hoje está tentando entender um pouco a reforma trabalhista que foi aprovada e entra em vigor daqui 120 dias. Então, para a gente entender, as convenções e os acordos coletivos se sobrepõem em alguns pontos às atuais leis. Exato. Foi o que eu citei no início. Existem alguns pontos que foram alterados, a CLT passa a ter uma nova redação e esses pontos são auto-aplicáveis de imediato. Por exemplo, as horas in itinere, que é aquele período em que você está se deslocando para o trabalho, quando você trabalha em um local de difícil acesso ou não serviço de transporte público e a empresa fornece o transporte. Essa deixa de ser devido, automaticamente. Isso quer dizer que isso não conta mais como hora trabalhada. Não conta mais como tempo de trabalho. As férias, se o empregado concordar, você poderá considerar as férias em 3 períodos. Banco de horas pode ser feito mediante acordo individual, desde que a compensação seja feita no prazo de 180 dias. Tudo isso foi alterado. O artigo 611-A traz o que pode ser alterado. Por exemplo, intervalo de almoço, desde que o período mínimo seja de 30 minutos, pode ser negociado. Entre outros pontos. O artigo 611-B traz os pontos que não podem ser alterados. E para você, basicamente, ter uma noção do que é só você olhar o artigo 7º da Constituição Federal. Então, o artigo 7º, que traz os direitos dos trabalhadores, todos aqueles dispositivos no artigo 7º foram copiados. Pode ver o texto, é cópia do artigo 7º e foi colado lá no artigo 611-B. Então, aqueles dispositivos no artigo 7º, salário mínimo, mais uma vez, adicional de insalubridade, periculosidade, 8 horas, aviso, FGTS, 13º férias, entre outros, não podem ser negociados. Certo. Carta. Chegaram mais participações aqui, é do Vinícius Medrado, ele é professor, ele quer saber o seguinte, se a escola poderá contratar o professor por meio de contrato de pessoa jurídica, se também pode terceirizar a classe professor. É polêmico? Doutora, começa ou eu começo? Ótima contribuição, viu, Vinícius? Obrigada. Pode começar, porque acho que se eu começar... Vamos lá. Mais uma vez, outro ponto polêmico é a questão do trabalhador autônomo, o PJ, ou pessoa jurídica, e a figura do trabalhador terceirizado. Muita atenção. Não pode. O trabalho autônomo ou trabalho pessoa jurídica, ele permite que seja realizado um trabalho, ainda que haja a pessoalidade na prestação, só aquele trabalhador que labore e que haja exclusividade. Eu sou contratado como pessoa jurídica, presto serviço com pessoalidade, de forma pessoal, e seja exclusivo dessa empresa. Mas não pode ter a subordinação. Se eu for subordinado e reunir todos os elementos de uma relação de emprego, também será caracterizado como fraude e se considerará como vínculo de emprego. Então, não pode. Se reunir os 5 elementos fáticos jurídicos, continua sendo fraude e proibido. No que diz respeito à terceirização, eu já li várias vezes a alteração que foi feita por meio da lei de terceirização, 3.419, e li agora a promovida pela reforma. Terceirização trabalhista, a única que foi regulamentada, na minha visão, foi o contrato temporário. Terceirização de atividade fim continua sendo proibida. Então, essa
É a minha visão. Inclusive, a lei, ela fala claramente, ela altera a Lei 6.019/74. Lei 6.019/74 é a lei de trabalho temporário. Não é qualquer terceirização que continua que passa a ser permitida agora. Essa é a minha visão, pelo menos. Eu acho que a visão dele é ótima, mas infelizmente, na minha visão, infelizmente, há uma possibilidade de se aplicar porque a disposição que trata da terceirização foi mudada, da conceituação de empresa terceirizada. E diz expressamente que pode aplicar a terceirização na atividade, todas as atividades da empresa, inclusive na FIM. Então, infelizmente, eu acho que isso vai eu gostaria de Nelson. fazer uma pequena observação. Na realidade, a terceirização existe no mundo desde a década de 50. A terceirização não é terceirização do trabalho, é terceirização de serviço especializado. Talvez o modelo que se implantou aqui no Brasil, porque não existia uma lei, prejudicou um pouco esse entendimento. E acabamos fazendo errado das duas partes. Então, todo mundo tem sua meia-culpa. Agora, a terceirização, o que é? Terceirização é um modelo de gestão. Eu tenho que contratar uma empresa especializada. Definir hoje o que é atividade de fim, atividade meio, em alguns setores de indústrias avançadas, extremamente tecnológicas, é complicado. Se você olhar no próprio celular que todos nós temos, você vai encontrar nele 4 ou 5 empresas que trabalharam para fazer esse celular. Esses dias estive vendo uma matéria sobre a Airbus, né, um avião francês, né, fabricado em 3 países, tá? Para montar aquilo, porque a Espanha, acho que fabrica a parte traseira do avião, alguma coisa assim, que são especialistas. Os carros já são assim. Eles têm indústria dentro da indústria que fabricam isso. Mas são empresas especializadas. A construção civil faz isso. Você contrata um engenheiro de fundação, você não vai ficar com o engenheiro de fundação. Ele é especialista, vai trabalhar nessa empresa e na outra. O que a gente confunde, às vezes, é atividades simples que são feitas por operários sem nenhuma qualificação e chama isso de terceirizado. Tá, então, assim, só para... A Carla tem uma participação de telespectador, só para entender aqui do ponto de vista do trabalhador. Um trabalhador, um funcionário com carteira assinada, ele pode ser substituído por um autônomo ou terceirizado? Pode. Pode sim. Autônomo sim, terceirizado não. Bom, então pode, sim. É uma das Infelizmente pode. Só na minha visão, o trabalhador, se ele não tiver a subordinação, sim. Porque o artigo 2º e 3º da CLT, que caracteriza ou conceitua empregador e empregado, respectivamente, não foi alterado. Então, se você faz a leitura do artigo 2º e 3º e você consegue conjugar aqueles dispositivos para um empregado, ele vai ser trabalhador empregado. A eventualidade, não a eventualidade. O grande X dessa questão é porque alguns trabalhadores autônomos, eles eram contratados em tal modalidade ou como pessoa jurídica e depois ia reclamar na Justiça do Trabalho. Então, isso tentou regulamentar essa situação, mas se reuniu 5 elementos da relação de emprego, quais são? Subordinação, habitualidade, onerosidade, trabalho prestado por uma pessoa física com pessoalidade, será empregado. Tá. Eu não tenho dúvida disso. Eu vou aproveitar para colocar a participação, porque o Wellington falou sobre reclamar na Justiça de Trabalho. É essa pergunta do Tiago. Ele é daqui de Goiânia, ele quer saber quanto aos honorários advocatícios. Agora, o reclamante terá que pagar, se ele perder uma ação, isso pode diminuir o número de causas na Justiça do Trabalho? Com certeza. Vai diminuir? Com certeza vai diminuir as reclamações trabalhistas, porque o empregado ele vai ter que liquidar, ele vai ter que apontar os valores na petição inicial daquilo que ele está pedindo. E se por acaso ele não receber todos aqueles, se o juiz não condenar a empresa em todos aqueles pedidos que ele fez, vamos dizer que condenou em 50%, ele vai ter que pagar os honorários subcomerciais para o advogado da empresa relativo àquilo que ele perdeu. Então, assim, vai ser um impacto muito grande, vai diminuir muito, e é o que a gente pensa de ações. Tá? Exato. E até a justiça gratuita, que era a isenção das custas processuais, eram concedidas se o empregado não tivesse condições de pagá-las, independentemente do seu valor de salário. Tinha um parâmetro mínimo fixado pela legislação, mas se ele ganhasse mais e comprovasse que não tinha condições, ele era agraciado. Hoje não, hoje tem um padrão objetivo também,
né? A lei traz esse parâmetro, ganhou mais que esse valor, terá que pagar as custas do processo. E se perder a ação ou perder parte desses pedidos, terá que arcar com um percentual de 5% até 15% de honorários de sucumbência. Mas é bom lembrar que nós temos hoje 4 milhões de processos anuais. 2 milhões. Mas já se acumula em 4 milhões. A comparação falando no Japão parece que são exatamente. Então, parece que nós somos extremamente briguentos. Não, é porque é fácil entrar na justiça. Tá certo. Deixa eu só... Nós temos 5 minutos só de programa. Eu preciso esclarecer algumas dúvidas aqui. Essa reforma vale para funcionário privado e público? Não. Só para... Seletistas. Trabalhadores seletistas que possuem mas nível o público, de emprego. Tá. O público... Da empresa pública, no caso da empresa pública, vale. sim. Empresa pública, sociedade e economia mista. Certo. Bom, a empresa pode mudar a jornada de trabalho, reduzir o salário do funcionário? Ela, sem o acordo? Sem o acordo, não. Sem o acordo, não. Não pode. Não, e ainda que com acordo, ela não pode reduzir sem anuência do empregado. Então, se ele tem uma jornada hoje de 8 horas, para ela reduzir para 6, ela tem que contar com a anuência dele, com a vontade dele. O que nós percebemos, por exemplo, nos países em que essa flexibilização aconteceu, foi que os trabalhadores tiveram os contratos indeterminados trocados por contratos precarizados. Na Europa, por exemplo. Então, essa ideia de que não vai haver precarização, troca de contratos flexibilizados, é uma ideia, mesmo não querida, mas que é inviável, porque acontece. Tá. Uma dúvida agora minha. No caso da jornada das férias, que são parceladas, podem o abono ser de parceladas. férias também fica parcelado, por exemplo? Sim, eu acho que seria. Sim, exatamente. O valor das férias ele tem que ser pago até 2 dias antes do início do gozo. Então, a gente tem um abono constitucional de férias, ou terço constitucional de férias. Isso. Então, quando você for gozar os 14 dias, você vai receber os 14 de forma adiantada, mais um terço. Os outros 5 da mesma forma. Então, também será parcelado o abono. Bom, gente, o que eu percebi aqui, nós ganhamos uma aula. Pois é. Né, Carla? Não, o bom de fazer programa com coisa nova, assim, que tá para entrar, é que a gente sai muito mais abastecido do que, eu acho que até o próprio telespectador. Isso, mas eu confesso que vocês deixaram algumas pulguinhas atrás da orelha, porque não houve consenso em alguns pontos. E isso me faz pensar o seguinte: nós vamos ter que entender ainda mais essa lei e ficar de olho no que vem por aí. Eu não sei quem colocou, que a imprensa, acho que foi a doutora Janilda colocou, que a própria imprensa, né, vamos fazer uma meia-culpa aqui, confundiu um pouco as coisas, mostrou uma coisa de uma forma que não era exatamente aquilo. Mas a gente precisa se informar até para entender os nossos direitos em busca desses direitos. E da mesma forma, o empregador. Mas de qualquer jeito, foi um ótimo programa. Aprendemos demais, eu agradeço muito a participação de vocês. Doutora Janilda, mais uma vez aqui com a gente. Obrigada. Sempre muito curto, né? Sempre muito curto. O Wellington, doutor Wellington, prazer recebê-lo. Foi um prazer, foi muito bom a sua contribuição. A satisfação foi minha, sempre à disposição quando precisar. Certo, doutor Nelson, obrigada. Obrigado. Prazer. Carla? Suzete, não deu tempo hoje de falar sobre o filme, mas, mesmo, mas a gente vai jogar aí para vocês Tempos Modernos. Todo mundo conhece, Charlie Chaplin. Acho que vale aí para reflexão. Naquela época, na Revolução Industrial e agora no país, acho que dá para os dois lados pesarem aí. Como é que chama, Carla? Tempos Modernos. Tempos Modernos do Charlie Chaplin. O material até está passando aí. Para quem não se lembra da história. Você tem uma sugestão? O Germinal. Ah, tá. Filme com Gerard Depardieu, muito bom também. O Germinal. O que é, Carlinhos? Você fala? Na época da Revolução Industrial, mostra essa produção taylorista, fordista. E a gente vê aí o Carlitos trabalhando numa fábrica. E até para o horário de almoço dele também. Eles criaram uma máquina para que o trabalhador pudesse trabalhar e almoçar ao mesmo tempo, para não perder tempo. E depois de tudo isso, ele vai para o hospital psiquiátrico. E sai do hospital, é confundido com um líder comunista. E depois conhece uma mulher que é órfã. Então vai retratando bem a realidade daquela época, as mudanças todas que a Revolução Industrial impôs à sociedade e as consequências de tudo isso. Então eu acho que vale como reflexão para o momento que a gente está passando também, a gente pensar nas consequências, sejam por o lado do empregador ou do empregado. Vale a reflexão, né? Uma obra atualíssima, 1936. Isso. Estamos ainda... Todo programa a gente tenta dar uma dica para o telespectador, para ele assistir um filme relacionado ao nosso assunto e dessa forma ele se inteirar mais.
Mais uma vez, obrigada, Carla, Obrigada, você Suzete. telespectador que participou com a gente. Não perca o reprise deste programa no sábado às 7 da noite. Segunda-feira estaremos aqui com outro tema. Até lá. By giving you no time instead of it all, till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be,